Olá, hoje nós vamos falar sobre as pautas de Mato Grosso no Senado Federal. A nossa convidada é a senadora Margarete Busetti, do PSD. A senadora, era a primeira suplente, né, de Carlos Fávaro, que agora é ministro da Agricultura nesse governo do presidente Lula, e então ela assumiu agora esse início de ano. Senadora, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Lídice, é um prazer estar aqui falando com as pessoas que acessam o site RD News e a TV RD News. Bom, nós recebemos a senadora há algum tempo, acho que há alguns anos, ainda em pré-campanha, um tempo atrás, né? E hoje ela está aqui, está à frente do Senado Federal, e tem algumas pautas importantes que a gente quer tratar, especialmente por esse mês de março que passou, né? E a senhora esteve à frente aí das redes sociais, dos meios de comunicação, ali mesmo, né, no Senado, defendendo as pautas das mulheres. Violência política contra a mulher, falando de violência política, falando da importância do homem estar nessa luta com a mulher e vir à frente e participar. Eu queria que a senhora trouxesse aí um pouco de toda essa experiência que a senhora viveu nesse mês de março ainda, né, as ações que foram realizadas. E o que falta, senadora, para a gente conseguir esse reconhecimento, esse espaço, porque a mulher é tão guerreira, né, ela consegue, apesar de todos os preconceitos e toda a cultura cheia, né, de opressões, ela ainda consegue fazer muito além até das suas forças. Lídice, o que eu penso é assim, nós somos mais da metade da população e a outra metade são filhos de mulheres, né? E aí eu estive na CAS essa semana, na Comissão de Assuntos Sociais, para falar sobre violência política. Quando eu cheguei lá, eu olhei e não tinham homens, tinham alguns assessores. E aí eu fiz uma fala até um pouco, assim, me senti meio revoltada, porque eu falei que me deu a impressão de que nós estávamos ali brincando de casinha, falando de mulher, para mulher, com mulher, e os homens que são os agressores, que cometem violência política, não estavam ali, nem nos ouvindo. Quer dizer, quando eles nem nos ouvem, nós vamos falar para quem? Para nós mesmas, nós estávamos ali. Então, é um assunto que eu falei eu gostaria que eles assumissem, que eles abraçassem o mês de março, o mês da mulher, que eles tocassem as pautas femininas, que eles fizessem as nossas relatorias, defendessem os nossos projetos. Porque aí nós teremos talvez uma mudança de pensamento, porque isso é cultural e é muito sério. Começa na educação, na família, né? A mãe educa muitas vezes diferente, o filho homem da filha mulher. E aí o menino tem direito, a menina não tem, e isso vai levando para a vida, né? Então, são assuntos que eu fico revoltada quando um homem pede para mim qual é as pautas que a senhora defende? Todas. Eu defendo todas. Mulher sabe falar de economia, sabe falar de segurança pública, sabe falar de juro alto, juro... Por que eu tenho que defender só pautas femininas? Não. As mulheres estão aí para agregar. Eu tenho um quesito que eu falo que a mulher nunca vai se igualar ao homem, que é na força. Porque isso é biológico. Sim. A força, o homem sempre vai ter mais do que a mulher, né? Força física, né? Força física. Agora, o resto, intelectual, não. Aí eu acho que é uma soma e a gente tem que andar lado a lado, porque são complementos, são visões de mundo diferentes e que se a gente conseguir caminhar lado a lado, o crescimento é muito maior. É muito maior. A senhora foi relatora de um projeto que dispensa o aval do cônjuge para fazer laqueadura ou vasectomia. Claro que
certamente o número de laqueaduras, de pedidos de laqueaduras é muito maior que o de vasectomia, mas essa lei já está em vigor. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, até para a gente ajudar a divulgar, né, as pessoas, as mulheres, em que situações elas podem, se desejarem fazer uma laqueadura, podem fazer sem precisar da autorização, né, Olha, quando eu cheguei ao Senado Federal, eu fui ver se esse projeto existia, senão eu iria apresentar o projeto. Porque ele disse, não adianta eu apresentar um projeto por apresentar. Se ele já está na Câmara, ou se ele já está no Senado, vamos fazer ele andar, né? A Câmara, acho que se não me engano, tem 132 mil projetos. Aí eu vi que tinha um na Câmara, da deputada Carmen Zanotto, e tinha um no Senado, só que da Carmen Zanotto de 2016, já aprovado na Câmara, e no Senado de 2021, o mesmo projeto. Conversei com o presidente Rodrigo Pacheco, falei, olha, vamos fazer andar o da Câmara. A Câmara é mais difícil de aprovar, o Senado é mais fácil. Nós temos que aprovar esse projeto. Isso é uma ânsia das mulheres. Porque nas minhas andanças pelos bairros, eu encontrei uma viúva com 5 filhos que não podia fazer laqueadura porque não tinha companheiro. Eu falei, mas não é possível uma coisa dessa. Quer dizer, ela tinha que ter alguém, um companheiro, para dizer que ela podia fazer laqueadura. Nossa, um retrocesso. É assim. Nossa. Aí quando eu falei com o Rodrigo Pacheco, ele falou, mas é assim? Eu falei, para o senhor ver, quando não afeta vocês, vocês nem sabem do problema, mas é assim. Aí conversei com a deputada Carmen Zanotto, conversei com as senadoras, com a bancada feminina, elas abraçaram esse projeto e aí foi para plenário. No plenário deu bate-boca, porque teve um senador que disse, não, a decisão tem que ser de 2 para ter filho, para não ter filho. Eu falei, o senhor vai me desculpar, mas para ter filhos a decisão é de 2. Para não ter, é de 1. Meu corpo, minhas regras. Porque um filho precisa de pai, de mãe, avô, avó, todo mundo cuidando. Não ter, não tem problema nenhum. E, enfim, ele não gostou, mas passou o projeto. O projeto passou e eu acho que foi eu tenho certeza que foi um avanço para as mulheres. Então, hoje, se alguém quiser e chegar a uma instituição de saúde, enfim, exigir, já pode argumentar, olha, existe lei, já está em vigor e não é obrigado. Não, não é obrigado. E hoje, a partir de 21 anos, ela já pode decidir não ter filho. Se ela não tem filhos, ela passa por uma comissão multidisciplinar e vai passar lá 1 ou 2 meses, né, sendo questionada. E ela pode fazer, ela pode optar de não querer filho. Isso é um direito de cada um. Se ela não quer, ela não tem. Porque o homem também pode fazer a vasectomia. E ele também precisava da autorização da mulher para fazer a vasectomia. Só que isso nunca existiu. Ele sempre fez quando ele quis. Então, as regras são diferentes para as mulheres e os homens. Na prática, sempre. Na prática é diferente. Bom, tem alguns projetos de sua autoria que eu queria que a senhora citasse aí, que a senhora considera, né, precisa ser trabalhado, que estão em tramitação. Queria que a senhora citasse antes da gente entrar num tema polêmico, que é justamente a reforma tributária, que eu sei que a gente tem bastante que abordar desse assunto, né? Mas eu queria que... a gente recebeu aí alguns projetos, o que cria a campanha Recrutando Anjos, um outro que garante o exercício do profissional de design de interiores, que aumenta a pena para ameaça, desacato contra profissionais de saúde, né, que estejam atuando, e de incentivo fiscal a empresas reformadoras de pneus. Queria que a senhora comentasse um pouco esses projetos, em que pé estão. Esse projeto Recrutando Anjos, inclusive eu apresentei ele como prioridade para a bancada feminina agora no mês da mulher. Por quê? É um projeto que não tem impacto orçamentário nenhum, é uma campanha educacional para
ensinar manobras para desobstruções de vias aéreas. Porque, não sei se você sabia, mas morrem 15 crianças por dia por engasgos, até 1 ano de idade. Eu acho, assim, uma coisa absurda. E eu perdi um filho de uma amiga nessa situação. Passei por uma cirurgia de tireoide bem complicada, perdi as glândulas salivares e eu tenho fechamento de glúten. E é uma coisa que, se a pessoa que está contigo não souber fazer a manobra, você morre. Você morre. É muito ruim. Nossa. E é uma campanha educacional, não tem os bombeiros, os militares, você todo dia quase você prática, vê a mãe ligando para o bombeiro desesperada que o filho está afogado e o bombeiro às vezes faz vídeo, manda para a mãe. Por que não fazer uma campanha educacional, uma semana de prevenção à obstrução de vias aéreas? Quer dizer, é um projeto simples. E aí o presidente pediu um requerimento de urgência, eu apresentei esse requerimento de urgência, mas foi para 2 comissões. E as 2 comissões se comprometeram de aprovar no mês de abril. Não entendi por que foi para a comissão, para a CCJ, porque não tem nada de constitucionalidade num projeto desse. Ele não tem nada. Previsão de orçamento? Não tem previsão de orçamento e nem mexe com a Constituição, nada. E daí vai para assuntos econômicos, assuntos para a CAS, que é assuntos sociais, e daí é terminativo. Então ele já termina nessa. Eu já pedi para que fosse o Otto Alencar, que é médico, para fazer essa relatoria. E eu acho que é um projeto muito simples de ser aprovado e muito importante, mas muito importante mesmo. Quando eu falei com o presidente, no outro dia teve um problema eu ligo a televisão de manhã, o bombeiro estava fazendo um vídeo, um músico salvou um idoso numa padaria no DR, no Distrito Federal, porque ele se engasgou e não conseguia mais falar e não conseguia respirar. Então, são manobras. E aí, a pessoa com o vídeo mostrando para ele e ele fazendo a manobra. Quer dizer, são coisas simples. Né? Os pais não sabem. E uma mãe fica desesperada com o filho. E por que eu apresentei? Eu não quis apresentar outro projeto. Porque 99% das crianças que morrem, dessas 15 crianças que morrem com as mães. Imagine para uma mãe o que é perder um filho e não poder fazer nada. Então, se ela puder fazer tudo, mas aconteceu, ok. Mas ela normalmente não sabe o que ela tem que fazer. Aí tem o projeto que dá a mesma... de design de interiores, que eles tenham a mesma... que eles possam fazer parte do conselho, né, como os tecnólogos, porque o tecnólogos faz parte do conselho e o designer de interior, que tem mais horas de curso, não faz. Então, tem umas coisas que... É questão de reconhecimento, exatamente, né? Tem umas coisas que a gente não entende por quê. Então, apresentei esse projeto, um projeto simples também, que não tem problema nenhum. E aí tem esse que mexe com o Código Penal, que aumenta a pena. Que aumenta a pena para agressões a profissionais da saúde. Aumentou muito a agressão a profissionais de saúde, demais. Principalmente na pandemia. E o médico não tem o que fazer, gente. Então, foram os mais sacrificados na pandemia, foram totalmente sacrificados e, ao mesmo tempo, às vezes ele não tem condições de atender e o cara quer que atenda. Olha, em Goiânia teve um caso que o médico, o pai pediu um atestado de 1 semana para o filho e o médico disse, não, vou dar 2 dias, porque ele não precisa mais. Ele pegou o capacete, ele deu no médico, ele quebrou todo o maxilar dele. Então, assim, o cara está cuidando de você e você é agredido. Aí o que aconteceu em Primavera do Leste?
A médica foi brutalmente esfaqueada, grávida, a assistente social morreu, né? Então, eu não entendo, eu acho as nossas leis muito ruins. Elas não são ruins, elas são frouxas, como diz o nosso governador, elas são frouxas. Elas não penalizam mesmo, entendeu? Falando dessas crianças que foram mortas hoje, o que você vai fazer com esse cara que entrou por causa de um jogo e assassinou 4 crianças, feriu mais 3? O que você faz? Você vai... Eu acho que a lei tem que ser mais dura, tem que ser mais severa, porque a pessoa tem que ter medo de cometer o crime. Daí ela... Eu não fiz muita coisa quando criança, porque eu tinha medo do meu pai. É verdade. Aí depois a gente tinha medo de Deus, né? Que Deus ia penalizar a gente, porque era assim que eles ensinavam. É pecado. Aí depois entra a justiça, né? Hoje ninguém tem medo dos pais, ninguém tem medo de Deus e ninguém tem medo da justiça. Então, é muito triste o que está acontecendo com a humanidade. Está sendo assim um projeto que não está dando certo, né? Parece que o ser humano está regredindo. Piorando, né? Só dessas pautas da área penal, a gente daria para fazer até uma entrevista à parte, porque tem várias pautas relacionadas à área penal que precisariam ser discutidas e precisariam ser levantadas, né? No Senado, na Câmara, né? Nós temos mais de, eu acho que de 60, 70 projetos na comissão, na CCJ, parados, porque não querem mexer com o código. Mas como não querem mexer com o código? Aí tem toda uma questão política também por trás, né, senadora? Mas, olha, a questão política, ela tem que, o político tem que pensar melhor no que ele quer para a família dele, porque a família dele também é afetada, né? Afeta todos nós. Eu tenho uma ligação muito grande com os hospitais filantrópicos, sei o que esse pessoal faz para salvar uma vida, e muitas vezes sem condições nenhuma. E daí é agredido. É agredido porque está ali atendendo, então, e não importa se é a atendente, se é enfermeiro, o quê, tem que ser penalizado, porque a agressão a profissionais de saúde aumentou demais. Demais. Aí tem o outro projeto, que é o projeto de lei, que fala de incentivo às empresas reformadoras de pneus. Até eu sofri uma crítica, porque vai fazer um projeto para a sua empresa. É a sua área, né? Não, não é para a minha empresa, são 1.500 empresas no país, né? E esse projeto eu já tinha apresentado em 2012 e defendi ele em 2012 e passou. Ele passou, ele foi aprovado nas comissões, foi aprovado na Câmara, no Senado, porque é uma parcela muito pequena para a União, mas para as empresas é um incentivo imenso. E hoje, pela questão ambiental, tem que fazer isso. Porque senão... Tem que dar uma destinação também, né? Mais porque nós entramos na reutilização. Mas a gente reutiliza de uma forma, e hoje o Brasil só perde para os americanos, nós somos o segundo mercado mundial em reforma de pneus. Você só perde para eles. O Brasil é muito competente nisso, inclusive na destinação final, quando não se reutiliza mais. O Brasil está à frente. Bom, até aproveitando então a deixa, né, a gente falando de incentivo fiscal, a questão da reforma tributária que está levantando muitos debates. Nós recebemos aqui na RedeTV o presidente da ProSoja, Fernando Cadori, defendendo antes da tributária a reforma administrativa. Ele fala que tem que arrumar a casa primeiro para depois, né, trabalhar aí as finanças. Mas a reforma está aí em debate, existe, né, propostas para simplificar e dentro dessas propostas reunir impostos, e aí a senhora já até se manifestou a respeito da preocupação, e o agro está muito preocupado por conta de possíveis perdas que podem vir a partir dessa reforma, né? Perdeu o ICMS, enfim.
Que riscos a senhora vê mais graves dentro do que está sendo debatido e proposto, senadora? Bom, primeiro concordo plenamente com o Cadório. Nós tínhamos que começar pela reforma administrativa. Vamos começar a enxugar gastos para depois tentar fazer uma reforma tributária. Nós aprovamos na CAI um projeto de simplificação que foi super importante. Não eram das multas acessórias, me fugiu o nome, mas uma simplificação super importante já da parte tributária. Que para mim é a única reforma aceitável no momento. Porque se houver reforma da forma como está, o Estado de Mato Grosso vai perder terrivelmente. Vai ser penalizado. O único estado que investiu 19% toda a sua arrecadação no país, foi o único que investiu, vai ser penalizado. E aí? Como que fica? Um estado produtor, um estado que produz, passou a Argentina, só que ele não tem valor agregado e não tem consumo. E aí vem o cara e diz assim, não, 80% do consumo é sul-sudeste, vamos taxar o consumo. Como assim? Como que nós vamos achar um mecanismo para que os estados não percam e que não seja só corrigido pela inflação? Como que você vai corrigir a perca só pela inflação? Não existe isso. Você tem que achar um mecanismo que os estados que estão perdendo participem do aumento da tributação, né? Porque senão nós vamos viver de fundos, e dá para viver de fundos. Está aí o FAQs. Segurança, tá, né? aí o FAQs. A Confederação Nacional de Agricultura, ela falou em aumento de custos em mais de 20%, né? Se houver a reforma como está sendo proposta. E aí, reflexo no aumento da cesta básica em mais de 22%. Realmente, assim, na sua visão, é possível que a população depois tenha que pagar esse preço? Com certeza, com certeza. Quem paga é a população. É a população que paga. Somos todos nós. Não tem outra forma. Como que nós vamos aumentar 150 bilhões de arrecadação sem aumentar imposto? Quem que vai pagar a conta? As empresas brasileiras, elas não estão tão bem assim que elas possam queimar gordura desta forma para pagar essa conta. Ser empreendedor nesse país é um desafio diário, né? É um desafio diário, é uma coisa impressionante. E aí eu ouço, não, nós vamos aumentar em 150 bilhões, mas como que vai aumentar? Só se aumentar imposto. Então, para mim, qualquer reforma que sair agora vai ser para aumentar a carga tributária. É isso. Aí eles falam em grandes fortunas, em taxar as grandes fortunas e tal. Mas... não sai, isso aí não sai, né? Não sei. Eu acho que é mais fácil para taxar o consumo, né? A reforma administrativa não existe aí nenhum tipo de... Você acha que o governo quer falar de reforma administrativa? O que a senhora acha, o que espera desse governo, que iniciou aí o governo Lula, que veio com todo esse turbilhão, né, de eleições de 2022? Então, o governo tem que se encontrar, né? Ele está tentando se encontrar na questão, e se fala muito em reforma tributária para salvar. E esse arcabouço que foi apresentado aí, eu não estou conseguindo entender como que esse arcabouço vai penalizar o consumidor, não vai ter jeito. Não vai salvar, né? Não tem como. Então, tem que
produzir muito para tentar arrecadar o que é necessário arrecadar para cobrir o déficit fiscal, que era o teto de gasto, agora mudou, está se chamando de arcabouço, mas é teto de gasto. Né? Sempre teve um teto de gasto. Tudo bem, o único que cumpriu o teto de gasto foi Temer, foi Michel Temer. Só ele cumpriu. O resto não cumpriu. Então, nós temos que realmente, as coisas têm que ser alinhadas, elas têm que, olha, nós gastamos tanto, nós arrecadamos tanto, gastamos tanto. Como que nós vamos fazer? Só que o governo não faz a conta do que gasta, só do que arrecadar. Tem lei para limitar o gasto do governo, mas isso não é esse governo, são todos, né? São todos. Bom, senadora, muito obrigada novamente pela sua presença, pelas suas informações. Eu que agradeço. A gente se estendeu um pouquinho, mas tinha bastante assunto para abordar, né? Obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Ok. Bom, nós ouvimos a senadora Margarete Busetti, do PSD. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News, no destaque do RD TV. Curta e compartilhe. Até a próxima.